Agora. Pronto, Estamos agora ao, sim. Tá ao vivo? estamos ao vivo, Tá, aparentemente. agora sim. Estamos... Maravilha. Bom, É, sim, estamos ao vivo. dá para ver os Boa noite aí comentários para aqui vocês pelo todos. lado, né? Isso. Acho que dá. Sim. Bom, é isso. Estamos ao vivo. Maravilha. Estou vendo a gente aqui Ah, no ótimo, chat. maravilha. Perfeito. Então, boa noite aí pro Gabriel, crítico, o Bernardo Souto, poeta, e eu, professor de literatura. O Bernardo já fez uma live com o Gabriel, né? Eles já conversaram mais. Eu só me encontrei com o Bernardo uma vez, a gente ia combinar uma live, acabou combinamos essa live em conjunto aqui. E vamos embora, vamos conversar aí, poesia e literatura. Se apresentem. Maravilha. Bem, é um Bom, eu grande sou o prazer. Gabriel Santana, sou crítico literário. Sim. Já era, meu velho, já me apresentei, manda Pode. bala. Não, pode se apresentar primeiro. Eu acho que é isso, né? Crítico literário, e é um prazer estar falando com vocês dois. Saiba que muito me honra a presença de vocês aqui. Maravilha. É uma grande satisfação, um grande prazer conversar com pessoas que eu admiro, não só intelectualmente, mas que também eu tenho afeto, né? E eu sou poeta, né? Tenho 4 livros publicados, 2 livros menores, né? 2 plaquetes. A primeira é publicada em 2010, a segunda ali por volta de 2013, mas o meu primeiro livro, digamos assim, consistente foi o Couve e o Colibri, que saiu pela Mondrongo, da Bahia, publicado em 2015. Então, nesse livro, o Couve e o Colibri, eu, ah, eu ponho os poemas, os melhores poemas desses primeiros livretos, dessas primeiras plaquetes, e acrescento mais uns 15 ou 20 poemas, não é? E, graças a Deus, ele foi muito bem recebido. Depois eu publiquei agora, em 2020, o livro Aridez das Horas, né, que saiu pela editora Vive, do poeta Igor Barbosa, e tive a satisfação de receber o prêmio da Academia Pernambucana de Letras, de Poesia, não é? Pela publicação desse meu livro, Aridez das Horas. De modo que eu fiquei muito satisfeito, né? Porque eu sei que a poesia, como a literatura no Brasil, não são coisas valorizadas, né? Infelizmente, não existe uma valorização da literatura, da poesia, nem das grandes artes de uma maneira geral, né? Acho que toda a nossa luta aqui, não é, Bernardo? Tanto minha, quanto sua, quanto do Gabriel, é tentar despertar algumas almas aí para a importância da literatura, para o valor da arte, para o valor da poesia. Porque se a gente já fala que a literatura é esquecida, né? A boa literatura é esquecida, me parece que a poesia é ainda mais esquecida, não é, Bernardo? Acho que você pode falar até mais disso. Porque realmente parece que a É, poesia é ainda mais esquecida do que o romance, o conto e tal. exatamente, né? É até uma coisa que o Ângelo Monteiro fala, né? Que a poesia meio que não faz parte da literatura brasileira. Até ali por volta da década de 60, mais ou menos, era comum que as famílias de classe média tivessem pequenas coleções de livros de poesia em casa. Mas depois disso, a poesia foi deixando de ser lida, não é? Eu acho que por conta, talvez, de uma valorização do poema piada, do poema com resoluções estéticas fáceis, né? E aí, o público parece que foi percebendo isso, né? Também existe a questão de que, muitas vezes, os livros de literatura escolar trazem letras de música, né? No lugar de poemas, né? Eu lembro de um livro
livros até bons, mas que estudam o barroco com música de Caetano Veloso. Aí é para se fuder, né, velho? Porque você tem um Gregório de Matos, que é uma glória nacional, né? Um poeta grandioso, né? Você tem Antônio Vieira, que é um escritor de estatura universal, né? Um gênio. E aí você coloca músicas de Caetano Veloso, Quereres, né? Para mostrar as antíteses barrocas, né? Aí fica bem difícil, né? O negócio perde a credibilidade, né? E o pessoal também é muito utilitarista, né? É um povo que só pensa no que é imediato, né? A literatura, nenhuma arte, nem a literatura, nem a poesia, muito menos, tem a pretensão de resolver as coisas a curto prazo, né? Então, as pessoas estão muito preocupadas em resolver as coisas imediatamente e acabam criando essa obsessão louca pela política, né? Parece que a única coisa na vida que importa é a política. Tudo mais no valor, né? Aí fica difícil, né? Tá conseguindo ouvir o Gabriel? Parece que Gabriel caiu. Não, Gabriel não. tá mudo aqui para mim. É, para mim também. Eita. Agora sim, agora sim. A gente não estava te ouvindo, mas agora parece que... Eu tinha colocado mudo e esqueci. Sim. Eu não sei nem como faz isso. Eu sou Jurássico em Nem termo eu. tecnológico. Eu não sei como é que faz esse negócio aí. Lá embaixo, ó, tem Aham. um trequinho aqui, ó, Ah, sim. que dá para vocês colocarem mudo. Maravilha. Enfim, eu lembro, Bernardo, naquela live que a gente fez pelo Instagram, em que a gente falou dessa não valorização, né, do pessoal pela poesia. E hoje, me parece, né, que a poesia, ela virou um troço meio assim, como é que eu posso explicar? Um troço meio idiota, né, idiotalizado. Sim, Penso sim. um pouco por conta penso aqui no Braulio Bessa, na Fátima Bernardes, né? Virou um entretenimento barato, né? Quem não fizer poesia de maneira barata, de um entretenimento barato, não tá fazendo poesia de verdade. Virou um troço assim de véia, né? Aquele joguinho de mensagem que toca, que manda por WhatsApp, aquela coisa ridícula. A poesia, inclusive brasileira, ela perdeu a sua estatura gigante, né? De poesia. O que você acha disso, meu velho? Sem dúvida, né? E esse cara, Braulio Bessa, né? Não sei como é o nome desse infeliz. O cordel já não é grande coisa, né? A gente tenta falar bem do cordel para não ficar feio para a turma, mas o cordel não é grande coisa. E o cara imita o cordel de uma maneira muito tosca, né? Quer dizer, uma coisa de má qualidade, uma coisa fake, né? Uma coisa artificial, né? E aí fica bem difícil. Existe uma valorização de uma subpoesia humorística que talvez tenha nascido com Oswald de Andrade, né? Que era um idiota, na minha opinião, né? Escreve poemas muito fracos. E aí existe a valorização de uma poesia rasa, feita com um humor muito fraco. E tem outro fator também. Sei lá, você pega um poeta como Cruz de Souza, que é um poeta gigantesco. Quem é que vai entender aquela linguagem metafórica, né? Aquela linguagem mais obscura? Você precisa ter bons professores, você precisa ter uma educação literária boa para entender, por exemplo, um poeta simbolista. E aqui no Brasil isso não existe, né? Tanto é que praticamente não há mais aulas de literatura portuguesa no ensino médio, porra. Quer dizer, tiraram a literatura portuguesa do ensino médio. Aí fica difícil, né?
Fica bem difícil. Aqui no meu estado não tem aula de literatura no ensino médio. No ensino fundamental, desculpa. No ensino médio até tem. Mas não tem aula de literatura no fundamental. Eu não tô brincando, não, é sério mesmo. E quando a gente vai estudar literatura, né? Não é sempre por aquele molde, por aquele viés sempre histórico. Então vamos começar a estudar literatura. Qual é o primeiro texto? A Carta de Pero Vaz de Caminha. Né? Então, pô, já começa com um texto chatíssimo, né, velho? Eu, pessoalmente, acho chatíssimo. Como documento histórico é ótimo e tal, mas Exatamente. Assim, o cara quer começar a ler literatura, vai começar pela Carta de Pero Vaz, porque não apresenta um grande poema, um poema que... E aí, então, o desinteresse já começa daí, né? Você tem toda a razão, meu amigo, porque Exato. assim, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade é um grande poeta e a linguagem dele é relativamente acessível, né? Então, assim, o mais importante é fazer primeiro com que o aluno comece a gostar da literatura. Depois que ele começa a gostar da literatura, aí você pode colocar a Carta de Caminha, você pode colocar outras coisas, mas sem despertar esse amor pela literatura, fica difícil. E esse amor, eu acho que para ser despertado, é necessário que o aluno entre em contato com poetas que tenham grandeza, mas que também tenham uma linguagem acessível, como é o caso de Drummond, por exemplo. Exato. Né? Exato. Eu lembro que o Seymour comentou uma vez no Facebook dele, e ele está até aqui nos assistindo, um abraço para o Seymour, que nas provas de português... Estou escrevendo e comentando aqui ao mesmo tempo. Que nas provas de literatura, né, de português, inclusive, as professoras só colocavam tirinhas da Mafalda, né? Se esquecendo de toda a nossa tradição literária, que é riquíssima. Né? Poxa, se a professora só coloca a tirinha da Mafalda, significa que ela só lê tirinha da Mafalda, né? Exatamente, exatamente. É o que ela consegue alcançar, entender, né? E aí o aluno fica com o repertório linguístico, o capital linguístico de tirinha da Mafalda, né? E às vezes nem consegue interpretar a tirinha da Mafalda, né? Exatamente, o pior é isso. E vivem colocando essas merdas no Enem, né? No Pode Enem falar, vive caindo esse lixo dessas tirinhas, dessa coisa toda. Vive caindo nas provas do Enem, né? O que é pior ainda. E aí o professor, até aquele mesmo que quer ensinar alguma coisa, ele acaba sendo obrigado a passar isso em sala de aula. Né? Sim. É tanto um problema de estrutura, né? Então, você não pode muito sair dos moldes que estão ali das escolas, por exemplo. Eu, pessoalmente, odeio o molde das escolas. Porque, assim, eu não gosto muito do simbolismo. Adoro Cruz de Souza, mas o restante eu não sou muito fã. Então, e modernismo, né? Então, sei lá, semana de 22, você tem que estudar o Oswald, tem que estudar e todo aquele resto daquela galera, mas eu só gostava do Manuel Bandeira, entendeu? Então, a gente também perde, em certo sentido, a noção de que o estudo da poesia, o estudo da literatura, parte de indivíduos, né? A gente sempre escuta na escola de que, olha, a sociedade, o pensamento da época e tal. Então, a gente vê uma live daquela que o Malê fez com os grandes poetas de hoje, e aí tem cada um pensando de um jeito diferente, cada um fazendo uma poesia diferente. Como é que pode Exatamente, da época fazer diferente? Esse pensamento das escolas literárias, né? É um pensamento que limita muito, é uma coisa tipicamente francesa, né? O Jorge Luiz Borges disse que na França os escritores escrevem para entrar em livros de história da literatura, às vezes, né? Para seguir essas diretrizes estéticas desses livros. Mas quem estuda o negócio com mais seriedade e profundidade percebe que essas escolas são só um norteamento, né? Para que o aluno não fique completamente perdido, e só os poetas fracos é que se enquadram perfeitamente dentro dos moldes de uma escola literária. Né? Os grandes gênios, eles sempre transcendem, né? Essas diretrizes estéticas
dessas escolas literárias. E a poesia de hoje, dessa geração que eu acho que começou em 2010, né? Eu, a Wagner Schadek, Emanuel Santiago, né? O João Filho, o Vladimir Saldanha, o Silvério Duque, me desculpem aí se eu esqueci de alguém, porque quando a pessoa esquece, depois botam para arrombar, né? Mas assim, essa geração que começa mais ou menos em 2010, a gente observa que os estilos são completamente diferentes, né? Eu acho que o que talvez marque essa geração de agora seja o rigor estético, né? Realmente eu acho que esses poetas, por exemplo, que o Malê chamou para as lives, todos têm uma preocupação muito grande em estudar a poesia a fundo, né? E existe também uma preocupação em resgatar as formas mais tradicionais da poesia, como o soneto, a balada, né? Mas as temáticas são muito diferentes. As visões de mundo são muito diferentes. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Essa pluralidade é uma coisa muito boa, né? É fantástico. Eu tive a oportunidade de conversar com um colega meu no Instagram, e o Rodrigo Barreto. E ele fez doutorado lá em Portugal. Sim, sim. E ele disse que a última tendência em Portugal do ensino é sair das escolas literárias e começar a estudar os autores Sim, individualmente. sim. Então veja como isso muda completamente a nossa visão sobre leitura, né? Então, quando a gente for estudar essa nova geração, a gente não vai começar, vamos estudar aqui tudo que cerceia essa redação, mas vamos estudar os autores individuais, porque eles mesmos têm cada um sua peculiaridade, né? A gente sabe, o Bernardo Souto é completamente do João Filho, que é completamente diferente do Emanuel, que é completamente diferente do Wagner. Exatamente, exatamente. Cada um com o seu estilo, cada um com sua vontade, cada um com a sua inclinação. Então é isso que a gente tem que fazer no estudo da literatura. Eu acho que as escolas literárias, exemplo, são importantes, mas ficaram no passado, né? Ficaram no passado. Pode falar, amigo. Ou como introdução, né, meu amigo? Que eu penso aqui, por exemplo, no grandíssimo sim. Carlos Nejar, né? Meu amigo Carlos Nejar, que vem publicando aí desde os anos 60. Sim. Não tem como você colocar o Nejar em uma escola literária, né? A cada década, podemos dizer assim, o Nejar se reinventa, né? Ele passa de um poeta épico para um poeta lírico, e aí ele vai transformando tudo isso, e hoje em dia ele já está quase num vanguardismo pós-moderno. E como é que você vai enquadrar o nejatismo, alguma coisa nesse sentido? Então, tentar enquadrar poetas em escolas literárias é algo assim que acaba engendrando, e mais do que isso, né, atrapalhando o ensino da boa poesia e dos grandes poetas da nossa geração. Você tem o Bruno Tolentino, Adélia Prado, né? Como é que você vai quantificar e falar que esses poetas são simbolistas, que são pós-expressivistas, concretistas, né, existencialistas? Então, é uma coisa assim que eu não gosto muito de fazer, não. E hoje em dia, meu amigo Bernardo, o pessoal desceu mais o nível ainda, que eles não falam mais de escolas literárias, né? Eles falam que o poeta é de esquerda, que o poeta é de direita, né? Que se tinha um nível para descer, eles conseguiram descer mais ainda, né? Exatamente, né? Quer dizer, a ideologia, ela só faz arrombar o que já estava completamente arrombado, né? Só uma coisa mais a respeito das escolas literárias. Eu acho que no passado é até admissível que você tenha como norteamento as escolas literárias, né? Você vê o pessoal da mesma época, com estilos mais ou menos parecidos, mas assim, a partir do romantismo, começou a haver um movimento de liberdade formal e temática muito grande. E o modernismo levou isso ao extremo, ao paroxismo. De maneira que, a partir do século XX, é impossível você enquadrar um poeta dentro dessa ideia de escola literária, né? Em relação às ideologias, infelizmente, é algo que só faz empobrecer a arte de uma maneira geral, né? O Guimarães Rosa chega a falar que o escritor sério
ele não deve se preocupar com política, ele deve se preocupar com questões mais perenes do ser humano, né? Com questões mais essenciais, mais atemporais, né? E, quer dizer, existe muito essa tendência também de você querer enquadrar um escritor pelo viés político, né? Quando a gente sabe, por exemplo, Jorge de Lima era um homem de direita, mais inclinado à direita e foi um grande poeta. Drummond era um homem mais de esquerda e foi um grande poeta. Quer dizer, pouco importa a posição política do artista, né? Graciliano Ramos chegou a cometer o absurdo de se filiar ao Partido Comunista, mas Graciliano é um gênio, né? É um dos maiores do Brasil, né? Exato. Foi para a Rússia e tudo, né? Na época. Exatamente. Então Então, empobrece bastante, né? e esse debate vem desde cima, né, Bernardo? Assim, claro que a gente vê isso nas escolas, vê isso no próprio público, mas nas universidades isso tá terrível, você com certeza sabe disso. Porque eu Sim, fiz sim. 3 períodos de letras na Federal, depois saí de lá, fiz isso pro bem da minha saúde mental. Uhum. Já tinha cursado metade de história também, fui metade de letras, depois, não, tá bom, chega. E saí de lá, mas eu me lembro de uma conversa que eu tive com um professor meu, e ele tinha uns trabalhos sobre a geração de 65. Então, pô, Sim, sim. achei ótimo, né? E conversei com ele sobre isso e tal. E aí, na época, eu tava lendo o Bruno Tolentino, aí eu fui fazer o teste, né? Eu já sabia qual seria a resposta. E o Bruno Tolentino, o que é que você acha? Ele, olha, um homem muito polêmico, você sabe como é. Aí eu falei, por que você não lê algo mais da poesia social do Alberto da Cunha Mello? Aí eu falei, porque uma coisa exclui a outra, né? Qual é É a uma diferença? imbecilidade, né? Inclusive a geração de 65, que surgiu aqui em Pernambuco, é uma das glórias da poesia brasileira e é muito pouco estudada, muito pouco conhecida, né? Inclusive, eu esqueci o nome do rapaz, mas ele fez uma tese de doutorado muito boa sobre a geração de 65 e teve que ir para Portugal, porque aqui em Pernambuco não aceitaram, né? Putz, Teve que estudar, acho que em Coimbra, para estudar uma coisa de Pernambuco, que surgiu em Pernambuco, né? É um pensamento muito limitador, né? Eu me lembro que quando eu cursava o curso de letras, eu consegui terminar, acho que depois dos 8 anos, eu tranquei pra caralho, tranquei 20 períodos, porque ali, meu filho, para você aguentar aquilo ali, realmente é um terror, né? E aí eu fui fazer um trabalho sobre Zé Lins do Rego, que naturalmente é um escritor grandioso, e a professora diz, não faça sobre ele, porque ele é patriarcal, porque ele é machista, né? Porque ele é coronelista, defende um Nordeste retrógrado, né? Quer dizer, é uma imbecilidade, né? Uma coisa que é fora do comum, né? daqui a pouco a gente só vai poder estudar Gregório do Vivier, né? Exatamente, né? O Terrível isso, velho. negócio. Tá mudo de novo, Gabriel. Lembra de tirar. É, É, eu esqueço que não é automático. Eu esqueço que não é automático, né? Eu gostaria de propor aqui para vocês falarem, para o pessoal que está nos ouvindo, quais foram os autores, pode ser cronologicamente, poetas ou prosadores, que foram uhum, identificando aí ao longo da vida como leitores de vocês, né? Se vocês puderem falar aí com o pessoal. uhum. Eu acho que quem me despertou para pro gosto pela literatura, né? Quem despertou esse meu amor pela literatura foi o Augusto dos Anjos, né? Eu tinha até uma professora de literatura que era muito fraca, mas ela sabia recitar muito bem, de maneira que ela recitava os poemas de Augusto dos Anjos e eu ficava encantado com aquilo ali, porque a poesia de Augusto dos Anjos também tem uma fluidez rítmica e tem uma oralidade muito grande, né, muito fascinante. E aquilo me impressionou muito, né? Inclusive, na época eu era ateu,
E eu fui deixando de ser ateu ao entrar em contato com a poesia mística, né? Augusto dos Anjos, William Blake, né? Com o próprio São João da Cruz, né? Hilke. Quer dizer, a minha visão de mundo foi mudando, foi deixando de ser uma visão de mundo materialista, muito por conta da poesia, né? Porque muitas vezes a poesia ela é uma porta de acesso ao sagrado e à transcendência, né? Então, é mais ou menos por aí. Olha, eu tenho uma história menos interessante do que a do Bernardo, na verdade. a, a minha, basicamente, eu tinha 8 anos, eu me lembro exatamente como foi, 8 anos, e eu, eu fui visitar minha avó pela primeira vez em Minas Gerais. Pela primeira vez, peguei um avião sozinho, minha família fez a loucura de deixar, não sei como nós fizemos até hoje, e fui visitar minha avó em Minas Gerais. Lá, ela percebeu que eu levava jeito para ler. Não sei como que ela percebeu, mas ela viu isso. E ela Uhum, me entregou um livro do Júlio Verne, Volta ao Mundo em 80 Dias. E uhum, eu li aquele negócio, adorei. Acho que não entendi nada. Excelente. Acho que não entendi nada, mas adorei fazer aquilo. E ela continuou me dando alguns livros. Eu herdei muita coisa da biblioteca dela, né? Até o Gabriel, ei, me vende aí o História da Filosofia Antiga do Reale. É, não. Esse daí eu não vendo, não. eu tô atrás desse livro há um tempão também. Pronto, eu herdei tudo dela, herdei muita E coisa para você dela. ver, Bernardo, para uma avó ter história da filosofia antiga do Giovanni Reale, essa avó era fora da casinha. E ela ainda herdei dela o Gramática Latina do Napoleão, né? Ainda, Sim. ainda herdei dela isso. Então, foi muito pela influência dela inicialmente, e depois os meus pais e avós e tios Uhum, ajudaram muito, porque eu só pedia livro de presente. E todos davam, entendeu? Eles ficavam maravilhados, porque uhum, os crianças pediam brinquedo de R$ 100, eu pedia um livro de 20. Eles achavam ótimo, né? Então eles davam o livro, então eu fui lendo muito assim. Mas para uhum, ler a literatura de forma mais séria mesmo, eu acho que começou lá para os 17 mesmo. Para os 17, coincidentemente uhum, também com o Augusto dos Anjos. Quando eu uhum, conheci o Augusto dos Anjos na escola, um professor meu, que ele fez duas coisas ótimas para mim. Primeiro, me apresentou o Augusto dos Anjos, e ele também sabia recitar muito bem. uhum, E depois me direcionou para eu ter aulas com o Carreiro, com o Raimundo Carreiro. Ele é amigo do Carreiro, e fez, ó, por que você não vai ter aula com esse cara aqui e uhum, tal? Você disse que quer escrever, acho que você vai se dar bem. E uhum. aí foi mais ou menos por aí. Depois que eu comecei a estudar aula com o Carreiro, aí é que deslanchou mesmo. Exato. Tem até uma história curiosa que aconteceu Perfeito. comigo, que eu era da sétima série e a professora passou Memórias Póstumas de Brás Cubas. Naturalmente, um aluno da sétima série não tem condições de ler um livro com Memórias Póstumas, né? Eu não consegui ler o livro, Exato. meu pai ficou muito irritado, né? Mas aquilo terminou depois ficando na minha cabeça, né? Aquela, esse pequeno trauma, né? Porque hoje, como professor, eu sei, se eu tiver um aluno de sétima série, eu vou colocar um livro, sei lá, como Vidas Secas, que é um livro excelente e é um livro fácil de ler, porra. Agora você coloca para um moleque de sétima série Memórias Póstumas, até a gente que às vezes tem um pouco de dificuldade de entender algumas coisas daquilo ali, imagina uma porra de um adolescente, um menino de sétima série, né? Então, às vezes, falta essa habilidade ao professor Exato. também, né? Ter um pouquinho de noção das coisas, né? Exato. Esse Eu acho que ponto. um livro como Memórias Póstumas tem que ser Perfeito. lido, Perfeito. talvez, no último ano do ensino médio, quando a pessoa tem um pouco mais de maturidade para entender, né? Perfeito. E olhe eu lá. Comecei, Bernardo, e foi. Pode falar, Matheus. Não, desculpa aí interromper, mas olhe lá, porque às vezes nem com 17 anos a gente consegue entender o Machado mesmo, né? Eu li o Machado com 18 anos também, e Exatamente. li o Stephen King do mesmo mês, e preferi o do Stephen King, veja como eu era idiota. Então, acontece, nem com 18 anos a Uma gente tem essa narrativa cabeça sem. É, uma narrativa sem linearidade nenhuma, né, no caso de Memórias Póstumas, é muito mais difícil, né? Mas fale aí, Gabriel.
essa questão de tato, ela é muito interessante, né? Não foi nenhum professor assim que me despertou a leitura, mas caiu em minhas mãos, eu não sei muito bem porquê, um livro do Milor Fernandes, né? Aquela antologia que tem Para Gostar de Ler, que é um livro, obviamente, para criança. Mas eu comecei a ler Milor Fernandes, e nessa antologia dele havia poesias, havia crônicas, né? E, sobretudo, a ironia muito fina que o Milor tem, né? E eu me apaixonei por aquilo de tal maneira, assim, e até hoje, quando eu me recordo, é algo quase sobrenatural, que, obviamente, eu não tinha muito dinheiro para comprar livros, eu só tinha aquele livro, e eu ficava lendo e relendo, né? Naquele livro havia sua famosa poesia, muito conhecida, a poesia da matemática, né? Que ele conta um casozinho, um romancezinho entre números ali, equações matemáticas. Obviamente que o Milor Fernandes não é um grande poeta, né? Nunca foi, e ele nunca se pretendeu ser. Mas era alguém que dá para você abrir as janelas, né, da grande literatura por aquilo, porque encanta, né? A literatura do Milor Fernandes, ela encanta, ela é engraçada, ela é fácil de se ler, e não é entretenimento barato, né? Não é entretenimento comum. E eu fiquei muito feliz de ter começado por Milor Fernandes, porque me trouxe esse gosto, assim. Era um homem muito erudito, né? Pode falar, meu velho. Traduziu Shakespeare, traduziu grandes escritores, e talvez um dos maiores humoristas do Brasil, traduziu Molière, que é um gênio da comédia, né? Então, Milor Exato. Dentro desse viés que ele escolheu, que é um viés mais humorístico, ele é um grande mestre, né? É um grande mestre. Cara, o Milor foi um cara assim que me fez se apaixonar, né? Inclusive pela ironia, né? Pelo humor e perceber esse olhar fino que tem o humor para a literatura, né? Depois do Milor, eu entrei no mundo mais teológico, né? Comecei a ler mais a Bíblia e fui para o seminário. E de lá eu conheci o grande Rubem Alves, né? Que é um escritor completamente de esquerda, mas que eu me apaixonei bastante por suas crônicas e, sobretudo, por seus ensaios. E a conversa que eu tive com o Sérgio no podcast deu para a gente falar que o Rubem Alves, nos seus ensaios, ele trazia grandes poetas no bojo dos escritos e que a gente não conhecia, né? E através disso eu fui crescendo o meu repertório de poetas, né? O Rubem Alves, praticamente ele não escrevia nenhum ensaio sem citar Cecília, sem citar Adélia, sem citar o Eliot. E aí eu fui correndo atrás desses escritores e eu cheguei no último ano do seminário querendo estudar o Fernando Pessoa, né? A sua poesia em que ele fala que o menino Jesus desceu do céu e veio à terra, com uma cristologia de um teólogo alemão chamado Pannenberg, né? Então foi daí que eu quase rompi com a teologia e entrei para o mundo da literatura, porque eu me apaixonei de fato pela poesia sobre as mãos do Rubem Alves, né? Por que eu falo isso? Porque essa querela, né, Bernardo, você tem falado isso bastante de esquerda-direita, escritor de esquerda, escritor de direita, é um troço ridículo e que só apequena a nossa mente e, de alguma maneira, faz com que certas pessoas não leiam certos autores por conta desses preconceitos, né? Se eu nunca tivesse lido Rubem Alves por ele ser um comunista, um socialista, obviamente eu não seria o leitor que eu sou hoje e a pessoa que eu sou hoje. Exatamente. Inclusive o Tolentino praticamente foi quem divulgou a obra de Alberto da Cunha Melo para o Brasil todo, e Tolentino era mais inclinado à direita, né? Inclusive Tolentino também praticamente descobriu a obra de Olavo de Carvalho e divulgou Olavo de Carvalho, mas ele também descobriu o Alberto da Cunha Melo, e Alberto da Cunha Melo sempre foi um homem de esquerda, e nem por isso deixa de ser um poeta muito grande, né? Então, quer dizer, é burrice do pessoal, é falta de estudo, é falta de aprofundamento, né? Só pode ser isso. Exatamente, exatamente.
O Matheus vai ter que lavar o rosto aí, porque ele tá com uma crise alérgica e ele não tá respirando muito bem. Vai lá, meu velho. Senão você vai passar mal aí. Já vai passar mal ao vivo aí, vai virar meme. Tá bom, tá bom. Bernardo, meu velho, eu queria entrar um pouco aí na sua obra. Queria que você falasse pro pessoal como é que foi seu processo de composição do Corvo e do Colibri, como é que foi para produzir esse livro, para fazer as poesias. Se quiser falar também como é que é seu processo de composição diário, né? Você tem falado e falou às vezes no Facebook que você passa meses sem escrever poesia, como é que funciona isso? O primeiro livro que eu publiquei, né, foi o Elogio do Silêncio. É um livro de poucas páginas, né? Um livreto, uma plaquete, e é um livro de poemas japoneses, né? De haikais. Naquela época eu era muito fascinado pela poesia japonesa. O haikai é uma poesia muito refinada, não é uma poesia que tem muita qualidade, mas de fato é uma poesia que é menos difícil de escrever do que a poesia tradicional do Ocidente, né? Do que as baladas, os sonetos, os rondós, os rondéis. De maneira que foi muito bom para mim começar a escrever praticando haikais, né? Eu começo a escrever com seriedade, né? A encarar a literatura como ofício, a profissão de poeta como ofício, ali por volta de 2003 ou 2004. E eu só publico o primeiro livro, no caso essa plaquete, Elogio do Silêncio, em 2010, que é uma plaquete de poemas de influência japonesa, sobretudo, né? Depois de 2010, eu fui começando a ficar fascinado pela poesia mística do Ocidente, né? Hölderlin, William Blake, Hilke, o próprio Ângelo Monteiro, daqui de Pernambuco, que é um dos meus mestres, né? E eu publico o segundo livro, que também é um livreto, é uma plaquete, por volta ali de 2013, e aí já é um livro muito mais ocidentalizado, né? Um livro que tem muita influência, sobretudo, de William Blake e do próprio Ângelo Monteiro, né? É uma poesia mais soturna, mais obscura, mais existencial. E no Corvo e o Colibri, eu juntei as duas tendências, né? As poesias da primeira fase, que são poemas mais solares, mais apolíneos, né? De influência oriental, e os poemas dessa segunda fase, que são poemas místicos, soturnos, né? E é por isso que o nome do livro, inclusive, é O Corvo e o Colibri, né? Porque o colibri é o pássaro do dia, é o pássaro da claridade, é o pássaro sublime. E o corvo é o pássaro dos cemitérios, é o pássaro soturno, é o pássaro do terror, né? De modo que eu lido muito com essas antíteses, né? Dentro dos meus poemas. Agora, sobre o meu processo de composição. Eu sou um pouco como Manuel Bandeira, né? Porque Bandeira dizia assim: não sou eu quem manda na poesia, a poesia é quem manda em mim. De maneira que, às vezes, eu escrevo 3 poemas por semana e, às vezes, eu passo 8 meses ou até mais, 10 meses sem escrever um poema. É bem esquisito, né? Porque, assim, às vezes eu consigo escrever até 3 poemas por semana e, às vezes, eu fico meses e meses parado nessa entre-safra, né? O que me estimula muito, geralmente, é a descoberta de um grande poeta, de um grande autor, porque eu sempre vou assimilar algo dele e usar nos meus poemas, né? Então, é basicamente isso. Às vezes eu vou me basear num ritmo de um poema, né? Ou numa imagem que eu tento ressignificar, que eu tento dar outro contexto, né? Agora, tem muito também
no processo de criação algo misterioso e irracional, uma coisa que você não consegue compreender bem, né? Sim. Esse mistério da criação poética, né? E Eu percebo que isso depois veio chegou esse quase segundo no livro. auge. Fala. Desculpa. Uhum. Não, eu falo que Pode isso falar, chegou pode quase terminar. no auge, né? No auge, assim, pelo menos da sua publicação nesse último livro, né? Na Aridez das Horas, que é onde você está trabalhando muito mais essa questão do mistério, essa questão da profundidade, da morte, né? Mais do que isso, essa questão do silêncio, né? Do poder das poucas palavras. Uhum. Exatamente. A minha vida foi muito marcada por várias mortes, né, de familiares, dessa coisa toda. De maneira que a morte sempre foi um tema que me fascinou muito. Eu acho que fascina quase qualquer pessoa, porque é o grande mistério da existência, não é? Eu até digo o seguinte, que é assim, o poeta ele tem que escrever a respeito daquilo que ele vivenciou, né? Eu escrevo muito sobre a morte e sobre a passagem cruel do tempo, porque eu senti isso na pele, né? Mas, por exemplo, eu não poderia escrever nada sobre, sei lá, a inveja ou sobre a avareza, porque eu não presenciei isso, não vivenciei essas coisas, né? No caso da Aridez das Horas, esse livro que eu publico agora em 2020, é um livro que a minha mudança para o sertão, né? Porque eu passei 5 anos morando no sertão, atrás de emprego, né? Porque o pessoal daqui de Recife começou a fechar as portas, e aí eu fui obrigado a trabalhar no Alto Sertão de Pernambuco. Não me arrependo disso, um lugar de gente muito solidária e muito bondosa, mas não é o ideal você ter que sair da sua cidade, né? Por conta de perseguição ideológica, de perseguição política, dessa baboseira toda. Mas quando eu chego no sertão, eu vejo aquela atmosfera de míngua, né? Da ausência de vida que está na própria vegetação, e aquilo foi me dando a ideia de escrever a aridez das horas, né? A aridez da terra como algo que nos remete à aridez das horas, que é a passagem tão dolorosa e cruel do tempo, né? E o silêncio tem muito a ver com aquilo que é minguado, com aquilo que é escasso, com uma vegetação sertaneja é minguada e escassa. De maneira que na aridez das horas eu juntei esse tema da, da passagem impiedosa e cruel do tempo, né? A temática da morte, que sempre esteve presente na minha poesia, e também existem poemas sobre a infância, né? Também dentro da Sim, temática da passagem das horas, né? Essa coisa toda. sim. O Aridez das Horas, ele é mais autobiográfico, né? Pelo menos foi o que eu senti Sim, nas exatamente. leituras que fiz. É. E eu percebo Eu que tinha. ali é quase um expurgão. Não, eu percebo que você ali tá, aquilo que você fala, né? Está escrevendo com sangue mesmo. Né? Sim, inclusive depois que eu escrevi vários poemas ali, eu chorei, né? Depois que eu escrevi 7, 8 poemas. É um livro muito autobiográfico e eu tinha uma certa resistência a isso, né? Porque eu tive um professor, eu admirava ele muito intelectualmente, inclusive, que ele falava uma coisa que depois eu descobri que era um absurdo, né? Que ele falava que a poesia mais confessional, mais autobiográfica, era uma poesia de segunda qualidade. E durante muito tempo eu acreditei nisso, né? Mas depois eu fui percebendo que isso não é verdadeiro. Você pode escrever uma poesia confessional de muita qualidade, como é o caso, sei lá, de Mário de Sá Carneiro, e Sim. você pode escrever uma poesia confessional de menos qualidade, né? De maneira que
de fato, na aridez das horas, a poesia reflete muito sobre os acontecimentos da minha vida, né? Os fatos que me marcaram muito, né? Eu vejo ali na aridez das horas um Bernardo mais maduro, né? Pelo menos Sim, sobre aquilo que eu exatamente. pude ler, e até mesmo mais técnico. Uhum. Não que você não É seja a minha, técnico nos outros livros, exatamente. mas Aham. Mas houve uma evolução da técnica muito grande, né? Inclusive, os meus primeiros sonetos estão na aridez das horas, né? Nos outros livros, sim, a poesia rimada e metrificada era mais rara, mas na aridez das horas, esse tipo de poesia rimada e metrificada já aparece com muito mais frequência e convive ao lado dos versos livres, né? De maneira que eu acho que houve um exato. amadurecimento técnico muito grande, né? De um livro para o outro. Eu percebo, assim, que há uma certa evolução, né? No sentido para melhor. O Uhum. Corvo e um Colibri é um livro que Eu eu acho gosto também. muito, né? O estilo dele, Uhum. dessa, que eu costumo falar, né? Dessa ocidentalização e essa orientalização dele, trabalha ali como um pêndulo muito bem feito, que não é um trabalho muito fácil de se fazer, né? Obrigado. Porque Uhum. a nossa mente ocidental, né, frenética, de querer falar demais, de Uhum. querer explicar com muitas palavras. E há um Uhum. teórico que ele é sul-coreano, mas que ele dá aula na Alemanha, que inclusive o Seymour gosta bastante, que é o Byung-Chul Han, que ele fala que o poder Uhum. é algo que quanto mais você tem, mais você fala, menos você fala que tem, né? E eu É, levo isso para o poder das palavras, né? Quanto mais você entende de um assunto, menos, de alguma maneira, você consegue, com poucas palavras, você consegue explicar aquilo. Quem fala muito, explica pouco, né? exatamente. É, exatamente. E, e, e eu Eu tenho até um percebo, e poema a sobre Nari dele, isso. pode falar, Aham. meu amigo. É, tem um poema meu na Aridez das Horas que fala exatamente sobre isso que você falou. Acho que ele é assim: muito fala o que cala, deveras denso, só o silêncio, que é coisa rara, né? De Exato, maneira que a concisão sempre foi uma das principais características da minha poesia, né? Talvez eu tenha exato, aprendido essa concisão com os poetas japoneses, né? Que realmente são mestres nessa arte de dizer muito com poucas palavras, né? E assim, eu acho que eu falei isso com o Roberto Mallet, que o poeta ele tem que fazer o que ele consegue fazer, né? Então, assim, a, eu sempre tive mais facilidade de escrever poemas curtos, poemas lapidares. Eu tenho alguns poemas longos, mas três ou quatro só. Então, o importante é que o poeta consiga escrever com qualidade aquilo que ele se propõe a escrever, né? exato. E essa concisão sempre foi uma marca muito grande dentro da minha poesia. Aqui o Isso, Matheus e você Cartacho está faz. pedindo para. Diga. Pode falar. É, pode falar. O Matheus Cartacho está pedindo para eu recitar um poema do livro Aridez das Horas. Vou recitar um poema que se chama Aridez das Horas, o mesmo título do livro, né? Que eu falo assim: o pôr do sol sertanejo me fascina e me apavora. Uma espécie de orfandade inunda toda a minha alma quando a tarde vai embora. Tão somente no sertão eu sinto profundamente o peso desconcertante dessa aridez que há nas horas. Então, é um poema que resume um pouco o espírito do livro, né? Exato, exato. E nesse livro, como eu falei, né, para quem não teve a oportunidade de ler, inclusive ainda está à venda, né, lá pelo site da Editora Vive, para quem Tá. quiser comprar. Exatamente.
É um livro em que você evoluiu mais na questão da técnica e também, não vou dizer assim, coragem no sentido pejorativo, mas teve mais coragem de tratar de outros temas, né, meu velho? Exatamente. Os primeiros livros eram muito impessoais, né? Eu falava muito a respeito dos problemas do mundo e das feridas do mundo. E esse último livro, eu falo a respeito das feridas da minha alma, né? Vamos dizer assim. Então, realmente há esse ponto de giro, né? Vamos dizer assim. Então, Eu gostaria de ler um... Pode falar. Pode ler aí. Eu queria ler o Breve História da Queda, né, que está no Corvo e o Colibri. Sim. E se a gente pudesse comentar um pouco a respeito desse poema tão bonito, e que me toca bastante. Obrigado. A paz é tão somente a face oculta da guerra. O cordeiro com olhos em brasa dissipou toda a treva. A virgem vestida de sol reescreveu o mito de Eva. Mas, como as cobras, escolhemos errar por entre a relva. Não somos leve como as aves. Eis a nossa tragédia. Breve História da Queda. Esse poema está no Corvo e o Colibri. É um poema dedicado ao poeta Ângelo Monteiro. Sim. E eu gostaria que você falasse um pouco a respeito dessa questão sua teológica, né? Assim como o Carlos Nejar, mas também já vem uma tradição brasileira aí, do Murilo Mendes e tantos outros poetas que têm uma carga teológica, e não só cristã, mas espiritual muito forte. Queria que você comentasse um pouco disso na sua poesia. Exato, assim, a poesia mística, né? A poesia religiosa sempre me fascinou muito, né? Porque é uma poesia que vai falar dos grandes mistérios da vida, né? E também as metáforas que os poetas místicos usam, né? São metáforas muito sofisticadas, os paradoxos para explicar o grande desconhecido, o grande enigma da vida, né? De maneira que eu sempre li muitos livros de mística, né? Livros sagrados, não só sagrados dentro do cristianismo, como sagrados também dentro de outras religiões, não é? Sim. E eu lembro sempre daquilo que o Johann Huizinga, o historiador, fala, né? No livro Homo Ludens, né? Que ele diz que a certa altura da antiguidade, a palavra vates era uma palavra usada para nomear o poeta e o profeta. Não havia uma distinção clara entre poesia e profecia, né? De modo que isso sempre ficou muito presente no meu imaginário, né? Essa associação da poesia a essa linguagem mística das religiões, né? Talvez seja, inclusive, a principal coluna, né? A coluna principal da minha poesia, da minha cosmovisão poética, seja essa associação da poesia com a linguagem mística das religiões, né? E nesse poema Breve História da Queda, eu uso, no caso, o cristianismo, né? Para falar a respeito dessa falta de leveza que destrói a nossa vida, né? Não somos leves como as aves, eis a nossa tragédia, né? E o homem religioso, aquele que consegue ser religioso de fato, né? Não aquele que faz pose de religioso, mas aquele que tem Deus dentro do coração, ele consegue ser leve, né? Ele consegue ter leveza. Então, esse poema foi construído mais ou menos assim. Ele é muito bonito, porque fala virgem vestida de sol, né? Isso, uma alusão muito bonita feita ao livro do Apocalipse. E no início ali há um pouco também da sua
relação oriental, né? A paz é tão somente a face oculta da guerra, porque, para quem não sabe, é o adágio ali do livro Arte da Guerra, né? Ele fala que a única a única questão da guerra é a paz, né? O objetivo da guerra é a paz. Uhum. E exatamente. As pessoas percebem, e um bom leitor, né, o leitor com os olhos atentos, vai perceber que na sua poesia há muito dessa, além das questões teológicas, místicas, espirituais, há muito a metanarrativa, né? Que a grande poesia exatamente. trabalha com a metanarrativa, né? Você está trabalhando de tudo aquilo que você leu, de tudo aquilo que está em você, e você está transformando isso em fazer poético. Exatamente. Outro escritor que me influenciou muito foi o Borges, né, o argentino Jorge Luis Borges. E a poesia de Borges é muito marcada por essa característica, né? Ele fala muito a respeito dos livros que leu e dos autores que leu. De maneira que Sim. a literatura sempre foi um dos fatos principais dentro da minha vida. Então, tematizar sobre a própria literatura, né? Fazer poesia sobre a própria poesia, ou literatura sobre a própria literatura, para mim é uma coisa muito natural, porque a literatura sempre foi um dos fatos principais da minha vida, assim como foi para o Borges, né? Eu acho que esses poemas metalinguísticos, né, eles surgem desse fato. Tanto nesse livro que você dedica 2 poemas ao Albert Camus, um com o próprio nome dele, Sim, exatamente. E outro ali a respeito do mito de Sísifo. Exatamente. O existencialismo sempre esteve essa também. Questão Eu ia falar que tem essa questão do existencialismo, Sim. mas não é um niilismo que chega a ser centrado de fato no nada, né? É um niilismo que, no fundo, de alguma maneira, tem uma esperança, né? Exatamente. Eu também sou muito influenciado pela poesia romântica, né? Então, um dos grandes objetivos da poesia romântica é comover o leitor e é dizer a verdade a respeito do que o poeta está sentindo naquele momento exato, né? Então, alguns poemas meus, eles refletem estados de alma passageiros, né? Momentos de desesperança, momentos de falta de perspectiva mesmo, que todos nós passamos, né? Então, eu acredito até o Otto Maria Carpo, ele fala a respeito disso, né? Que o poeta ele deve ser sempre muito sincero consigo mesmo, né? E eu sempre fui muito melancólico e muito pessimista, né? Embora eu também seja religioso e não seja niilista, mas eu sempre fui muito pessimista e melancólico. E esse pessimismo e essa melancolia estão muito presentes na minha obra, né? Me faz lembrar muito, Bernardo, o livro de Jeremias, né? O profeta Jeremias, que de fato ele tinha essa questão muito melancólica, e para quem lê uma boa tradução do livro de Jeremias, vai perceber que certos adágios dele ali são de fato poesias, né? O profeta e o poeta, assim como você explicou muito bem, era alguma coisa que não era muito distinta, né? E Jeremias, para quem não conhece muito a história do Antigo Testamento, foi alguém que recebeu de Deus que o povo iria sofrer, e ele, sabendo disso, falava com o povo e sofria ao mesmo tempo por saber disso, né? Então, exatamente. Era alguém que via a desgraça do momento, mas não jogava pro abismo, né? Não caía diretamente no abismo. Ele ficava ali ainda, de alguma maneira, traçando algum resquício de esperança. E eu vejo isso na sua poesia, né? Não é alguém que se jogou ao abismo, mas é de fato uma poesia melancólica, não só melancólica, é uma poesia existencial,
uma poesia que nos faz pensar a respeito da vida. Sim. Há poesias suas aí que de fato me tiram as lágrimas, né? Mas eu percebo que há esperança para além de tudo isso. Sim, sempre há, né? Inclusive, o último poema da Aridez das Horas é um poema voltado para Deus, né? O livro inteiro se passa numa atmosfera de uma certa desesperança, de pessimismo, mas eu encerro o livro com o poema Salmodia, que é um livro que eu tento emular o ritmo dos salmos, né? E passar uma mensagem de esperança, apesar de tudo, né? E eu acredito que esse pessimismo ele tá um pouco dentro do próprio cristianismo, né? Por exemplo, a Salve Rainha, né? Sim, que é uma das orações principais do catolicismo, diz que a vida é um vale de lágrimas, né? O próprio Cristo fala, né? Por que me abandonaste, né? Imagine se a gente falasse, né? No Facebook, Deus, por que me abandonaste? O próprio Cristo fala isso. Então, assim, a vida tem o seu encanto, tem a sua beleza, mas, ao mesmo tempo, é muito dura e é muito dolorosa, né? Então, eu tento falar desse lado do sofrimento e da dor também, né? O que eu estou tentando passar para o pessoal aí, que a sua poesia é uma poesia dura e difícil, mas ela não é um culto ao sofrimento, né? Muito pelo contrário, é uma maneira de entender esse sofrimento e tentar entendê-lo, tentar se entender através disso e procurar alguma esperança, né? Eu acho que se fosse para sintetizar a sua poesia, seria mais ou menos isso. E, por exemplo, uma amiga minha até falou disso. Muitas vezes as músicas mais tristes, né, são as mais belas, né? Por exemplo, Beethoven, né? A Sonata à Lua de Beethoven, que talvez seja a música mais triste da humanidade, é uma música muito bela, de uma beleza enorme. As músicas de Bach, né, Johann Sebastian Bach, quase todas elas têm esse tom melancólico. Porque 4, exatamente. Na literatura existe essa catarse, né, que também é essa purificação dos sentimentos através da leitura. Eu me lembro muito de uma coisa que Carlos Drummond de Andrade fala, né, que perguntaram a ele se valia a pena, se tinha valido a pena ser poeta. E ele disse, eu pensava que não valia a pena. Mas um sujeito de Teresina me telefonou, disse que chorou lendo um poema meu e disse que eu consegui falar tudo aquilo que ele estava há 20 anos tentando falar e não conseguiu. Então, às vezes, bonito, o poeta serve para nos fazer chorar e para conseguir expressar aqueles sentimentos que a gente não consegue, né, expressar, por mais dolorosos, digamos assim, que esses sentimentos sejam, né? É muito curioso isso, porque assim, existem alguns, só um minuto, existem alguns poetas que eles são otimistas, né? Que eles são, digamos assim, mais esperançosos em relação à vida, mas é muito raro. Eu mesmo só me lembro de cabeça, talvez, de Walt Whitman, né? Alberto Caeiro, Heterônimo de Pessoa, talvez Basho, japonês, mas assim, a história da poesia é a história da melancolia, né? É muito, muito frequente a gente encontrar a poesia de mãos dadas com a melancolia, né? Sim. Existe essa... e isso, a poesia, como eu disse, né, não é esse culto ao sofrimento, como há também bastante poesias assim. Mas de fato, de alguma maneira, tentar entendê-lo, né, na sua essência e explicá-lo, né? Tentar entender, explicá-lo e procurar nesse sofrimento se há alguma esperança, né? Eu me lembro, acho que é versos de Vinícius de Moraes, que ele dizia que a felicidade é uma pausa entre duas tristezas, né?
Então a gente vive imerso nessas tristezas aqui, mas obviamente que há essas pausas de felicidade. E eu percebo que isso, aí mesmo até no Nordeste, meu velho, é algo assim que aparece bastante, né? Há esse sofrimento, você percebe isso no teatro do Ariano, né? Que há esse sofrimento, mas é um sofrimento que o Ariano tenta tratar isso numa comédia um pouco mais trágica, né? Mas tem, para quem não conhece, o Ariano o Ariano mais melancólico. Para quem não conhece as poesias do Ariano, o Ariano é um poeta extremamente melancólico, né? E sim. Isso parece que tá, de alguma maneira, assim, e que você captou muito bem na Aridez das Horas, que isso tá no sertanejo, né? Essa dureza da vida, entender essa vida, mas que a gente só tem essa, então vamos para frente, né? Exatamente. Existem até alguns poemas do meu livro que tematizam a própria figura do sertanejo, né? Que, como diz Euclides da Cunha, é, acima de tudo, um forte, né? Por aguentar a dureza da vida. E o povo sertanejo é um povo muito esperançoso, apesar de uma vida muito dura que leva, né? E é um povo também muito solidário. Realmente eu gostei muito de ter vivido esses 5 anos no sertão. Tive algumas privações, mas foi uma experiência muito enriquecedora, né? Ainda em relação ao sofrimento, é curioso, né? Porque, se eu não me engano, é Santa Teresa d'Ávila que vai falar que se a vida fosse só alegria, ia ser horrível, porque assim, na hora da morte, quem é que ia aceitar o fato de morrer, né? Então eu achei isso genial, né? Porque se todo mundo fosse feliz o tempo todo, ia haver uma negação da morte, uma recusa da morte muito grande. Aí a gente vai tentando entender essas coisas através da poesia, da filosofia, né? Que infelizmente o brasileiro despreza tanto, mas está voltando a gostar, né? Aos poucos está voltando a gostar. A gente espera que essa volta seja muito boa, né? Porque a gente falou um pouco aqui da história do século XX na poesia, e o Matheus até falou, né, da avó dele, que tinha coleção aí do Giovanni Reale, e era muito natural, né, meu velho? O pessoal, 30, 40 anos atrás, ter bastante livros em casa, conhecer um pouco de poesia. Espero que isso volte, mas não é, eu acho que da parte mais das pessoas. As pessoas, de fato, até têm uma certa preocupação por poesia, têm uma certa preocupação pelos estudos. Sim. Mas, de alguma maneira, aí o pessoal não ajuda, né? Trata só autores ruins, medíocres para as pessoas, e as pessoas acabam entrando nesse círculo. Meu velho, caminhando para o final aqui, eu vou ver se vai ter alguma pergunta. Tem um rapaz aqui que perguntou se o Salmo se pode chamar de literatura. Pode falar. Eu creio que sim, porque assim, nos Salmos, eu diria que os Salmos são uma poesia lírica inspirada pelo Espírito Santo e ditada pelo Espírito Santo. Mas nos Salmos a gente encontra a mesma estrutura que existe na poesia, né? Nós encontramos paralelismos, anáforas, metáforas, metonímias, né? Então, eu diria que os Salmos é uma poesia, mas digamos assim, é uma poesia escrita por Deus ou muito inspirada por Deus, né? O Gleidson pergunta aqui eu só colocaria... da melancolia. Pode falar. Sim, pode falar, amigo. Não, pode responder, depois eu diria... eu volto a falar. Nos Salmos, para além daquilo que o senhor falou, é que há o quiasmo, né? Que é um estilo próprio hebraico, e para quem for ler os Salmos com os olhos bem abertos, consegue enxergar isso muito bem. O quiasmo tem uma centralidade, né? Que é muito bem trabalhado, né? Tem o A, o C, mas tem a centralidade. E é onde você vai chegar um quiasmo muito bem, que é diferente do quiasmo Salmo, dos Salmos, ali nas bem-aventuranças, ali é uma espécie de quiasmo, onde o clímax está a respeito do sofrer, né?
Que ele fala que ele Exatamente. começa, bem-aventurado é aquele que sofre, e ele termina e fala, bem-aventurado é aquele que sofre pelo evangelho. Então, praticamente toda a poesia bíblica, ela tem esse quiasmo, mas tem os estilos de quiasmo que vão mudando, né? E só para complementar, há um livro que fala dessa relação muito estreita entre a Bíblia e a literatura, a Bíblia e a poesia, que é O Código dos Códigos, né, de Northrop Frye, o grande crítico canadense. Então, quem quiser estudar essa relação muito íntima e estreita entre a Bíblia e a literatura, a Bíblia e a poesia, Northrop Frye explica muito bem nesse livro, né? Exatamente. Falar rapidamente aqui o que o Gleidson pergunta a respeito da melancolia de Fernando Pessoa. Eu acho que essa melancolia de Fernando Pessoa aparece sobretudo em Álvaro de Campos, né? Que é um poeta do mundo moderno. Então a poesia de Álvaro de Campos é uma poesia que vai expressar o tédio existencial do homem moderno, essa falta de sentido da vida, na vida, né? Lembrando que ele escreveu num período entre guerras, né? Que foi um período de falta de esperança muito grande, né? Muito grande. Então, acho que é basicamente isso daí. Perfeito. Perfeito, meu velho. Eu vou só avisar que o Matheus, ele não voltou, porque de fato teve uma crise alérgica, inclusive foi ao médico, e ele Certo. pediu desculpa a você, Certo. pediu desculpa a quem estava ouvindo, ele disse que estava passando mal mesmo, não estava aguentando mais. E se quiser comentar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, gostaria só de agradecer a vocês dois, né, que são amigos queridos e são pessoas que eu aprendo muito também do ponto de vista intelectual, né? Agradecer essa oportunidade de trocar essa conversa a respeito de literatura, de poesia, que são coisas tão importantes, mas ainda são coisas tão desprezadas, né? E vamos ver se a gente grava essa live aqui, porque a última teve aquele problema da atualização, né? Para que essa Isso, conversa nossa do ela possa ser Instagram. vista por muita gente. E aí eu faço esse agradecimento a vocês. E entendo que o Matheus teve, porque eu fumo muito e de vez em quando eu tenho essas crises respiratórias também. Se Deus quiser, não há de ser o coronavírus, né? Se Deus quiser, torcemos para isso, meu amigo. Eu lhe agradeço mais uma vez. Saiba que, além de seu amigo, eu sou seu fã e não há nenhuma hipocrisia nessa fala minha aqui, né? Seu livro é quase um livro de cabeceira, inclusive nesses momentos de sofrimento e angústia que a gente tem passado, tem sido aí um bom companheiro para passar, né, essas aridez das horas que tem acontecido na minha vida. E muito obrigado pela essa conversa, por você ter aceitado, tá? E saiba que a gente aprende muito com você aí no Facebook, com as suas falas, com os seus pensamentos, e pode falar. Eu também aprendo muito com vocês dois e tenho um afeto muito grande por vocês. Eu agradeço a oportunidade e espero que daqui a alguns meses a gente possa conversar novamente. Então, Deus abençoe vocês e Deus abençoe quem nos aguentou até agora também. Um abraço, meu filho. Fique com Deus, meu amigo. Grande abraço, tá? Fica com Deus. Um abraço.